Olá, alunos do Colégio Pedro II do Maitá. Essa é a nossa quinta videoaula e o tema da aula de hoje são as empresas multinacionais. Como você já sabe, o capitalismo passou por três grandes fases. A sua fase comercial, a sua fase industrial a partir do século XVIII, XIX na Europa, e a partir do século XX ele entra na fase financeira. É exatamente nessa fase financeira que vão acontecer uma grande concentração de capitais nas mãos das grandes empresas. Isso é resultado do crescente número de fusões e aquisições empresariais. Aquisição quando uma empresa adquire, quando ela compra outra menor. Tá? E o resultado desse grande número de fusões e aquisições foi a formação de grandes conglomerados. Né? Como a gente já viu anteriormente, a Unilever é um dos exemplos, dos muitos exemplos de conglomerados, que ela foi atuando em diferentes áreas, em diferentes ramos da indústria, do setor de limpeza, higiene e limpeza e também o setor de alimentação. Né? É uma empresa que foi se expandindo, adquirindo outras empresas de diferentes ramos. Portanto, é o que a gente pode chamar de um conglomerado. E é também um conglomerado multinacional. A Unilever é um conglomerado multinacional. Porque o que aconteceu? A partir da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra termina em 1945, muitas empresas norte-americanas, europeias e depois também as japonesas vão passar a se expandir para outros países. Tá? Então essa expansão das empresas é que vai criar as chamadas empresas multinacionais, que ela atua em várias nações, multinacionais, tá? E elas vão passar, portanto, a abrir as suas filiais, né? A matriz está no país e as filiais ela vai abrindo em outros países, tá? Para que elas fizeram isso? Para diminuir os custos de produção e também para expandir os seus mercados consumidores, ok? Professor Bruno! Pessoal, Comenda, professor. É que eu encomendei uma coisa, pode entrar. Só um minuto, por favor. Eu estou gravando uma aula de geografia e... Só um instante. Eu queria aproveitar para saber por que a China começou a receber tantas empresas multinacionais a partir dos anos 80, sobretudo na região de Xangai. É simples, porque nós oferecemos muita mão de obra barata e o governo facilitou cobrando menos impostos das empresas. E hoje, como está esse processo? Ele continua? Houve mudanças? Até onde eu sei, a China é o país que mais cresce no mundo e esse processo continua. Esse processo continua. Muito obrigado, muito obrigado. De nada, de nada. A saída é por ali. Até logo. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa aula, na medida que as empresas multinacionais passaram a atuar em outros países, muitos desses países para onde elas foram abrir as suas filiais eram países subdesenvolvidos. Então, eram países subdesenvolvidos, né, com uma industrialização praticamente quase inexistente, e esses países passaram a receber essas empresas. Por isso que a gente fala em novos países industrializados. Novos países industrializados, ou NPIs. Eram países praticamente agrários, né, com uma economia primária, que passaram a receber investimentos estrangeiros e passaram a se industrializar. Por isso que são novos países industrializados. Como, por exemplo, esse processo aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu no México, aconteceu também na África do Sul, aconteceu na Coreia do Sul, aconteceu na Indonésia, na Tailândia, na China e, mais recentemente, no Vietnã. Todos esses nós podemos considerar novos países industrializados, quer dizer, são países que passaram por um processo de industrialização tardiamente, né? Ou seja, é uma industrialização tardia, ela aconteceu bem depois daquela
industrialização clássica que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, juntamente com a Revolução Industrial, tá? Os novos países industrializados, eles foram, portanto, eles tiveram uma industrialização tardia, tudo bem? E a última coisa para a gente terminar, pessoal, a nossa aula, é a gente pensar no seguinte: o que acontece com o lucro das empresas multinacionais? Elas voltam para os países de origem, né? Os lucros voltam para a pátria dessas empresas. Por isso que a gente fala no repatriamento dos lucros das empresas multinacionais. Tudo bem, pessoal? Esse termo daí é importante, é um termo muito falado, muito comentado no campo da economia, tá? Turma, essa foi a nossa aula sobre empresas multinacionais, a origem delas e suas características, e fica, portanto, a atividade número 8 para vocês fazerem até o dia e entregarem até o dia 13 de abril. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.